Bem-vindos, estamos aqui no Estúdio Shift e estamos fazendo o nosso primeiro episódio do podcast Conexões TEA. Estamos aqui com nossas convidadas, Vera e Vanessa. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Meu nome é Renata, gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata e juntamente com a Verônica, numa conversa, a gente resolveu fazer esse podcast com o intuito de ajudar, de levar informação, né, as nossas vivências, nossas experiências, a gente poder contar através de um podcast para poder ajudar outras mãezinhas que, assim como nós, vivemos, né, esse mundo azul, né? Então, como que a gente decidiu fazer esse podcast? A Verônica, ela tem um projeto, né, que ela vai contar daqui a pouquinho para vocês, né, um pouquinho sobre o projeto. E ela precisava de uma pessoa que a entrevistasse para fazer umas perguntas, esclarecer dúvidas das mães desse projeto. E aí ela me convidou, ela falou: Rê, você pode fazer essa entrevista para eu poder esclarecer dúvida dessas mãezinhas? Eu, lógico, né? Só que aí, o que aconteceu? Surgiu essa ideia do podcast. E aí eu falei para ela assim: Vê, eu tenho uma proposta para te fazer. Só que eu não falei nada. E aí ela já mandou uma mensagem falando tudo que eu ia propor, ela me propôs. Então eu falei assim: é de Deus, né? Então hoje estamos aqui, né, nesse primeiro episódio, que eu espero que agregue na vida de vocês, que ajude vocês de alguma forma, né? E, bom, eu vou me apresentar e já passo para a Verônica, ela fala um pouquinho sobre o projeto. Meu nome é Renata, eu tenho 43 anos, sou mãe da Beatriz, ela tem 5 anos, e eu recebi o diagnóstico dela, foi laudada quando ela tinha 2 anos, né? Eu trabalho com papelaria personalizada, sou diretora de vendas da Mary Kay, atualmente, né? Sou casada com o Raimundo, que é conhecido por Eduardo, né? E é isso, agora eu vou passar para a Verônica para ela se apresentar. Olá a todos, é um prazer estar nessa mesa com essas 3 mulheres incríveis, mães aí, incríveis também. E é isso, esse projeto nasceu mesmo para a gente trazer informação relevante, né? Mostrar um pouquinho do que a gente vive, né? Mostrar os desafios, as descobertas e trazer vitórias também, né? Que a gente tem muitas vitórias nessa jornada, né? Então, meu nome é Verônica, eu sou mãe de 3, né? Eu sou mãe da Sofia, de 14, do Davi, de 6 anos, e do Pedro, de 3 anos. O Davi, de 6 anos, é o nosso autista, né? A gente teve o diagnóstico dele aí com 3 anos de idade, mas a gente já desconfiava, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá, eu acho que partiu falar do nosso assunto. Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Então, o assunto é diagnóstico. O V, eu acho que a gente pode pedir para as convidadas também se apresentar e falar, né, delas. Vamos. Pode se apresentar, Vanessa. Eu sou a Vanessa, sou mãe do Moisés, de 5 anos, autista de suporte 1. Legal. Eu sou a Vera, eu tenho 4, né? O meu primeiro tem 14 anos, depois tem minha menina de 11, meu autista de 10, o Isaac, e tenho mais um de 8 anos. Eu já quis logo ir pro... Você vê como eu tô ansiosa para falar, né? Eu não deixei nem as meninas se apresentarem. Não, vamos lá pro diagnóstico. Gente, olha, não é um assunto que vamos tratar nesse episódio. Porém, também quero falar que a Vera, ela também é autista, né? Ela descobriu também... Ela teve diagnóstico com 39 anos, né, Vera? Isso é um assunto para um outro episódio, né? Quem sabe a gente traz a Vera novamente, se ela né, quiser aceitar o nosso convite, que é algo muito relevante também. A gente fica sempre na curiosidade de saber, e aí, como é que é ser autista, né? Na fase adulta, como que é? Então, é algo legal também que a gente pode trazer num próximo episódio. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico, né, Vê? Diagnóstico. Então, bom, você quer começar falando como que você descobriu o seu diagnóstico, o diagnóstico do Davi? Como é que foi? O diagnóstico do Davi, na verdade, ele veio, mas a gente já tinha uma suspeita, né? A gente desconfiava, né? Então, na verdade, essa desconfiança já vinha ali. Ele fez todos os processos direitinho. Ele sentou, né? Ele engatinhou, andou, fez tudo certinho. Só que ele tinha alguns detalhes ali, né? Principalmente o olhar. Então, a gente buscava muito o olhar do Davi, né? E a gente chamava Davi, e ele não respondia. Então, isso era uma coisa que chamava muito atenção, né?
E depois, lá para 1 ano e meio, um pouquinho até mais velho, ele começou a pular bastante. Acho que já era a estereotipia ali, né, de pular. Assistindo, ele sempre estava pulando. Eu falava, gente, como esse menino pula? E aí já veio a suspeita, né? A gente desconfiava. Então, aos 2 anos, a gente já começou a procurar, né, saber. Assim, a fala também não desenvolvia, né? A fala ficou ali travada. Ele até começou a falar ali. Com 7 meses, ele chegou a falar, papai, Joca, sabe? Mas depois parou. E aí só ficava babuceando o que eles falam, né? Uhum. Então, vale lembrar, gente, vale lembrar de falar que nós não somos especialistas. Ah, é verdade. Somos apenas mães, tá? É verdade. Então, se eu falar palavras erradas, se eu falar coisas aqui que realmente nós somos apenas mães. Mães, né? mães atípicas. Isso. Então, assim, vai rolar algumas palavras erradas aí, hein? Isso é muito... Super normal. Babuceando, né? Então, ele ficava ali, e dava uns gritinhos, tinha lá vontade de falar, a gente percebia. Mas o diagnóstico mesmo veio com a neuro, né? Nessa desconfiança, né, eu tive, nesse período, meu pai, né, que é meu pai é um meu super amigo, né? E ali eu fiquei com aquela coisa, conversava com meu esposo, né? Mas a gente, sei lá, a gente fica meio assim, né? E eu ficava guardando aquilo para mim. Eu lembro que, pertinho do diagnóstico, eu liguei para o meu... De ir saber o diagnóstico, eu liguei para o meu pai. E eu não tinha falado com ninguém sobre isso, de fato. E aí eu atravessei a rua, liguei e falei, pai, meu pai mora em Recife. Falei, pai, eu preciso falar com você. Você está ocupado? Ele disse, não. Não, o que foi? Eu disse, pai, eu acho que o Davi é autista. E eu caí num choro. Eu acho que eu devo ter chorado uns 10 minutos, assim, de verdade, assim, até mais. E ele me escutou chorar ali, sabe? Foi muito bom aquele momento, né? Porque depois daquele momento ali, eu me senti, sabe, pronta para o que vier. Então, foi como, assim, eu estivesse em cima do muro, né? Mas, sabe, aquela coisa, né? Eu falei, bom, então, daqui para frente, as palavras dele foram, Vero, o seu filho nunca vai deixar de ser seu filho, você sempre vai amar o seu filho. Então, o que vai acontecer daqui para frente, se ele for autista, né? Tudo bem, você vai ter que ajudá-lo. Você vai ter que estar pronta para ajudar o seu filho. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né? Vocês são uma família linda e vai dar tudo certo. Então, depois daquele momento, foi como se eu já estivesse pronta, já tivesse vestido a armadura e falar, não, agora pode vir. Vem que agora é comigo. E foi assim. E o diagnóstico já foi um pouquinho mais duro, né? A neuro já foi bem curta e grossa, sabe? A gente chegou no consultório, né? A primeira neuro disse que era um atraso de fala. Então, nós fomos indicados aí para uma fono. Já encontramos dificuldade aí. Com 2 anos e quase 8 meses, o Davi não conseguia uma fono que atendesse a idade dele. E aí a gente rapidamente começou a buscar, apertar para falar, não, vai atender o menino com 2 anos e 8 meses. E naquela ocasião, né, naquela situação que estava, né, a gente estava sem poder ter acesso social, na verdade. Então, a gente começou a fazer essa fono e procuramos uma outra neuro. E aí, essa neuro já veio com um diagnóstico na nossa cara, assim. Tudo bem, mãe? Tudo? E aí? Então, eu vim aqui para a gente se avaliar o nosso filho, né? A gente queria uma avaliação. Ela falou, mãe, mas você sabe o que o seu filho tem, não sabe? Seu filho é autista. Aquilo, para mim, eu já tinha muito pronto, né? Já tava meio que sabendo. Então, eu falei, tá certo. E ela deu as explicações. Mas, pro meu esposo, foi mais difícil. Né? Eu acho que a gente também encontra alguns profissionais aí que podiam ter um pouquinho mais, né, de cuidado na hora de dar o diagnóstico para as famílias, né? Então, para mim, ali, eu já estava ok, mas
O meu esposo, não. Né? Ela podia ter tido esse cuidado, né? E a gente encontra mesmo. A gente encontra muita gente boa, mas também tem um pessoal que falta um pouco de empatia. E é isso, essa é a minha história aí com o início do diagnóstico. Depois disso, sinceridade, de verdade, eu, meu esposo, minha família, a gente foi só... Aquele choro de 10 minutos, eu nunca mais tive, né? O choro do diagnóstico, de falar assim, não, eu sei que ele é autista. Então, aquele momento foi um divisor de águas para mim. Dali para frente, eu chorei. Mas foi de felicidade, só alegria, só emoção, só colhendo milagre. E eu acho que a minha parte do diagnóstico foi assim, a minha história com o diagnóstico, né? E a sua, Rê? Vou falar então um pouquinho da minha. A Bia é uma criança que eu falo que ela da pandemia, foi na época da pandemia. A Bia teve que ir para a escolinha muito cedo, né? Ela tinha 5 meses, porque eu trabalhava fora, né? E a nossa licença, né? Eu ainda peguei 1 mês de férias, né? Então, seria 4 mais 1. E aí, eu tive que mandar ela para a escola, né? Com o coração apertado. Enfim, até 1 ano de idade, eu e meu marido, a gente não havia percebido nenhuma questão em relação à Bia, nenhum atraso. Ela engatinhou, ela sentou, ela balbuciou, ela interagia normal até 1 ano, né? Depois de 1 ano, a minha mãe, minha irmã, principalmente, falava assim, você já levou? A Bia já era para estar, né, falando, né? Já levou no no pediatra, tal. A pediatra, foi na época da pandemia, né? Ela pedia pra gente levar na neuro, só que eu evitava hospital, evitava clínica, eu evitava qualquer tipo, né? Naquele período. No período a gente tava com medo, né? Então, eu trabalhava na área da saúde, era uma importadora de correlatos da área médica, então a gente não parou, né? Então eu precisava trabalhar. Então a gente fazia uma escala, eu ia 1, 2 vezes para a empresa e ficava trabalhando o restante em casa. Mas para trabalhar em casa, teve lockdown e a Bia ficou o tempo todo em casa. E aí, para trabalhar, como que faria? Eu colocava ela na tela para poder trabalhar. Então ela ficou muito na TV. Então, assim, era uma época que as pessoas estavam de máscara, então as crianças não tinham acesso à boca, onde elas imitam, elas olham os lábios para poder falar. Então eu imaginava, eu associava o atraso da fala por essas questões da pandemia. Não tinha socialização, só ficava na tela, tinha a questão da máscara, né? E aí, quando começou a voltar, que as aulas voltaram, no primeiro dia de aula, eu estava trabalhando. Foi algo que marcou, que eu lembro como se fosse hoje. Tocou o telefone, era a coordenadora a gente fica preocupada, já toca alguém da escola, a gente já fica preocupada, né? E aí ela falou assim, Rê, como é que você chama a Bia em casa? Eu falei, eu chamo de Bia, né, Bia? Ela falou, porque ela foi sentido a escada, ela quase caiu porque a gente ficou chamando e ela não atendeu. Aí eu falei, né? Aí ela foi pontuando várias coisas que a Bia estava fazendo, né? Que a questão da forma de comer. Porque, assim, como para nós, nossos filhos são sempre crianças, são sempre bebê. Então, eu amassava muito a comida para ela comer, né? Então, ela tinha essa dificuldade de comer na escola, né? A questão de pegar, enfim. Ela foi pontuando várias questões. Quando ela começou a pontuar, gente, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu tinha certeza. Né? Até então, eu não suspeitava, porque eu achava que era a questão da pandemia, né? Mas quando ela começou a me pontuar, aí eu desliguei o telefone, eu só chorava. Eu só chorava. E aí eu me lembro que eu já marquei 3 neuro uma vez. Eu já marquei 3. E aí a gente levou a Bia na primeira neuro e a gente entrou tal, e ela já fez algumas perguntas. E assim como você, né, essa questão de alguns profissionais não terem empatia, não saber como falar, Sim. foi algo que, tipo, eu perguntei sobre o atraso da fala, porque era uma questão maior, né? E aí ela falou assim, sua filha é autista. Na cara, assim, gente, nem preparou. Nossa. Aí eu não tinha, eu vou falar para vocês, eu não tinha conhecimento do que era o autismo, né? Para mim, eu conhecia o autismo, que era o filho do Mion, que era o Romeu. E a Bia não tinha, porque eu até então sabia que existia nível e tal, né? Uhum. E aí eu falava assim, mas baseado em que você está me dizendo que meu filho é autista, né?
E ela pegou um livro, gente, e ela colocou na mesa para eu e meu marido ver, pra gente ler o que estava escrito. Ela não explicou. Ela falou pra gente, você acha que a gente tem uma notícia dessa e a gente vai ler, vai entender alguma coisa? Gente, não. E aí, assim, ela estava certa. Ela foi precisa. A Bia é autista. Mas eu acho que a forma com que ela falou, sabe? Gente, eu voltei chorando do consultório. Eu nunca mais voltei nela. Sabe? Ali ela passou todos os exames que precisavam fazer, eletroencefalo, tomografia de crânio. Sim. Aí pediu para fazer a avaliação multidisciplinar, que é um dos caminhos, né? Então a gente fez a avaliação multidisciplinar para poder ter a confirmação, né? Porque somente depois da avaliação é que o neuro e o psiquiatra lauda, né? E enfim, aí a gente foi ainda nos outros, né? O outro neuro, ele já tratou como uma questão. Ele colocou lá o CID e colocou um ponto de interrogação, né? Então, assim, era uma investigação, não era uma confirmação, Sim. né? De novo, ela foi correta no diagnóstico, mas acho que foi a forma com que ela falou. Ela foi pá na lata, sabe? Não teve, assim, a empatia de poder falar. E é isso. Aí, quando a gente fez a avaliação durante 2 meses, né? Que era com TO, psicólogo e fono. E aí, eles emitiram um relatório, a gente levou para o neuro e aí foi confirmado. Aí foi laudado a questão da Bia. Ela tinha 2 anos. Foi cedo, né, Rê? Foi cedo. E aí ela começou a fazer toda aquela, né, o método ABA? Não, como é que fala? É método ABA? O ABA. É método o ABA, né? Isso. Que é propício para crianças autistas, né? É uma forma que eles têm, né? De novo, nós não somos especialistas, né? Isso. Mas é uma forma, é o método que eles encaminham para as crianças autistas fazerem. É direcionado para autista, né? Terapia comportamental. Terapia comportamental. Terapia comportamental, exatamente. E você, Vera? Conta um pouquinho pra gente. Isaac, né? De Isaac. Eu tive primeiro uma suspeita inicial do meu filho mais velho, né? Foi o primeiro momento assim que eu tive contato com o autismo, né? Eu também não sabia de nada, mas enfim, foi descartado. Vou focar mais no Isaac, né? Quando chegou na época do Isaac, aconteceu a mesma coisa que você. Ele teve todos os marcos de desenvolvimento normal, né? Ele era uma criança muito esperta. Mas assim, foi a escola que me sinalizou. Eu tinha uma percepção assim que alguma coisa era diferente porque ele não me olhava nos olhos. Mas foi muito cedo, porque eu amamentava ele. E diferente dos meus outros filhos que sempre me procuravam no peito, né, queriam olhar para o meu rosto, ele não fazia isso. E assim, eu tive até a impressão que ele não gostava de mim. Eu falava muito isso para o meu marido, que eu tinha essa sensação que ele não gostava de mim, né? Daí ele entrou para a escola e daí teve uma reunião e o professor falou assim, olha, o seu filho já faz conta, já lê, sabe? E assim, não foi uma surpresa, porque com 3 anos ele começou a escrever o nome da minha mãe, ele já sabia, reconhecia todas as letras. Altas habilidades. O meu filho tem altas habilidades. Mas assim, ao mesmo tempo que ele era muito parecido com o outro que tem altas habilidades, ele tinha alguns comportamentos que me preocupavam. Ele tinha estereotipia de autoagressão, ele tirava sangue da testa, na perna. Às vezes, quando ele estava muito nervoso, então ele beliscava. Sim, a gente só descobria quando ia dar banho, que tirava a roupa dele e estava tudo ferido, né? E assim, foi muito difícil a aceitação de muitas pessoas ao meu redor. Sim. Porque o Isaac sempre foi considerado uma criança extremamente inteligente. E ele mascarava muitos comportamentos. Era dentro de casa, aquele momento em que ele realmente mostrava ali o que ele era, né? Fora isso, ele tem crise de ausência, né? Então, foi assim, a investigação dele demorou muito. Eu fiz avaliação neuropsicológica, ele passou por fono, ele passou por psicomotricista, ele fez terapia. Inclusive, o primeiro psicólogo dele voltou a estudar por conta dele. Eu achei muito
Muito bacana. Muito né? bacana Sim. isso. Eles desenvolveram uma relação muito saudável, assim, muito, né? E ele se apegou muito. Só que como todo plano de saúde, né? Ah, Os profissionais não permanecem, assim. E aí o plano descredenciou esse psicólogo. nossa. E assim, os outros que a gente passou já não foram a mesma coisa. A gente teve dificuldade com uma fono. Tinha aquela questão de alguns profissionais falarem não é, sabe? Tinha uma equipe multidisciplinar para avaliar. Então, enquanto o neuro falava uma coisa, a fono falava outra, o psicomotricista falava outra. Então, foi muito complicado. Foi difícil. O diagnóstico Difícil, dele né? demorou muito. A suspeita veio com 2 anos, mas assim se estendeu um tempo até bater o martelo, né? Demorou muito. É o que aconteceu comigo também. O meu próprio diagnóstico demorou, assim, né? Eu tive que fazer vários processos. E com ele foi a mesma coisa. Mas o bom é que você não, nesse período do diagnóstico, você não deixou de fazer as terapias, né? Você foi fazendo as, né? Sim, mas eu tive muito problema de terapia. Na época, eu não posso falar o local, mas Sim. tinha todas as terapias numa clínica que era bem distante da minha casa. Então, era uma viagem, a gente levava quase 1 hora para chegar lá. Nossa. E o Isaac chorava demais, sabe? E daí a gente começou a perceber que uma das profissionais não tinha... Assim, eu acho estranho, porque para lidar com TEA, né, tem que ter tato, né? E eu percebia que ela não tinha. Mas, assim, eu fui descobrir, depois de uma atividade, que meu filho sofreu muito durante uma semana. Ela falava assim, tá errado. E o meu filho chorava, falando, mãe, eu não sei mais o que fazer. E eu olhava aquilo, levei para todos os outros profissionais. E eles falavam assim, não, mas tá tudo certo. Não dava para entender o que ela queria explicar para ele, sabe? Não tinha essa, até que eu desisti dessa terapia. Né? Talvez Quando eu a tirei técnica, ele melhorou. Só. Então, assim... Você estava sofrendo um não é estresse. só, sim, não é só a questão, né, das questões comportamentais. Tem os maus profissionais que também geram muitas coisas nos nossos Desenvolvimento, filhos, né? Sim. Então, tem que ficar muito atenta a isso. E você, Van? Fala do Moisés. Sim, do Moisés. Na verdade, não fui eu que desconfiei. Né? Na época eu trabalhava, os meus pais ficavam com o Moisés. Né? Então, meus pais ficavam bastante com ele, meu pai e minha mãe. E minha mãe achava que ele era surdo, porque minha mãe chamava e ele não respondia. Né? Ele era bebê e eu tinha uns 7, 8 meses. E minha mãe sempre batendo na mesma tecla. Vanessa, tem algo diferente com Moisés. E eu, não, mãe, ele só tem 7 meses, mãe. Não, Vanessa, eu já criei 3, né? Porque vem aquela parte, eu já criei 3, né? Mas, enfim, aí até que eu marquei um neuro e levei o Moisés junto com a minha mãe no neuro. Chegou lá, o neuro falou que eu queria aparecer, que meu filho não tinha nada. Ele era um bebê da época que nós estávamos na pandemia. Era um bebê de pandemia, uma criança asmática, sim. E que estava virando moda as mães quererem que os filhos tivessem algo. Gente, que absurdo. E aí saímos do neuro. E minha mãe já, não, você vai marcar agora outro. Aí eu esperei mais um pouco, né? Aí o Moisés já tinha 1 aninho e um pouquinho mais. Marcamos outro neuro. Aí minha mãe foi junto também, né? Fomos lá, né? Foi no doutor Antônio. E ele pediu para ficar com o Moisés 1 hora. Ficou com o Moisés 1 hora e eu do lado de fora. E aí ele me chamou. E ele falou, eu já tenho um diagnóstico, mas eu vou te provar. Então, ele vai fazer os testes neurológicos. Após os testes, vocês trazem e vamos ter a confirmação do laudo. Ele não comentou nada, ele não falou nada. Ele só pediu para fazer os testes. Né? Ele mesmo deu a indicação da clínica. Então, nós fomos nessa clínica. Por Moisés ser uma criança pequena, então já indicou um profissional, que só essa profissional poderia fazer os testes. Então, demorou meses para ele fazer os testes. Porque nós levávamos 1 vez por semana e às vezes o Moisés não fazia, né? Porque ele era muito pequeno. Então, aos poucos ela ia fazendo. Quando ela terminou, e ela sempre dava um feedback no final. Então ela ia me alertando.
olha, você reparou que o Moisés não fala? Você reparou que o Moisés corre bastante, mas muito carinhosa. Ela nunca comentou nada que pudesse me deixar desconfiada, né? E até que chegou o dia. E ela que deu o diagnóstico, não foi nem o doutor Antônio. Aí ela sentou, aí ela perguntou se eu gostaria que o meu esposo viesse e tal. Aí eu falei, pode, né? Mas quando ela falou, olha, ela mostrou cada teste, ela mostrou a linha do desenvolvimento. Quando chegou no final, autista. Quando ela falou, eu lembro como ontem, né? Eu comecei a chorar. Por quê? Como eu comentei, né? Eu sou da área da educação. Então, você vê muito o preconceito. Então, quando ela comentou que o meu filho era autista, eu já pensei em tudo que eu já vivenciei, que eu já vi. Então, eu falei, meu Deus, ele vai passar por tudo que eu vejo que os outros estão passando, né? Sim. Então, foi bem difícil o diagnóstico quando ela me passou. Aí, levei todos os testes para o neuro. Ela já te passou? Eu falei, já, ele é autista. Ele sim, desde o primeiro dia. Ele já tinha todas as características, mas eu gostaria de te provar, né? E aí ele fez o laudo, tudo bonitinho, me abraçou. Ele foi muito carinhoso. Legal, ele é o que cuida do Moisés até hoje. Mas eu falo que é um luto. Eu passei por esse luto. E foi por um ano, praticamente, porque na mesma época que eu peguei o laudo na mão, meu filho foi excluído de uma escola, o qual eu trabalhava. Nossa. Então, eu já não me senti acolhida. Então, já aconteceu o que eu mais, assim, né? Desculpa, Vanessa, era escola particular? É ou uma pública? escola particular, é uma rede muito grande. Eu trabalhava lá como professora. E ele tinha direito de ir comigo. Aham. Né? Então eu falei, vou levá-lo para a escola, né? Até para desafogar um pouco os meus pais que cuidavam dele, e ele vai gostar, ter contato com outras crianças. A professora simplesmente ficou 2 semanas com ele, que era professora de educação infantil, e ela pediu para a diretora para o meu filho não ir mais. Que absurdo. E a diretora, do nada, me chamou um belo dia, com a equipe na mesa, né? E falou para mim, Vanessa, tem como o Moisés ficar em casa? Qual o motivo? A escola não está fazendo bem para ele. Como assim a escola não está fazendo bem? Mas assim, então foi difícil, porque na mesma época que eu recebi um laudo que meu filho era um autista, eu tive que pedir demissão do meu serviço, largar tudo. Ele tinha quantos anos? Na época ele tinha 3 aninhos da escola, 3 aninhos, mas ele pegou o laudo, tinha 2 anos e meio, mais ou menos. Então foi um luto, até mesmo por isso que aconteceu. Mas eu falo que Deus sabe de todas as coisas e coloca pessoas na sua vida, te mostra outros caminhos, né? No ano que aconteceu tudo isso, ele já passava numa clínica. Então, mesmo antes do diagnóstico, o Moisés já passava numa clínica multidisciplinar, já fazia as terapias, porém não era com profissionais capacitados para a idade, não eram terapeutas, eles não tinham a especialização em aba. Porém, o Moisés passava nessa clínica multidisciplinar. E aí, foi as mães dessa clínica que me apoiaram, que me acolheram, que me ajudaram, que eram mães que tinham crianças mais velhas. Então, eu agradeço por ter tido essas mães que me acolheram e me ajudaram. Porque foi uma época muito difícil, né? Você deixar tudo, deixar o seu emprego, Sim. você receber um diagnóstico, você fica pensando, o que eu vou fazer? Meu Deus, né? Sem dinheiro. Mas, como eu falei, elas me acolheram, elas me ensinaram. E ali eu fui aprendendo, né? Como educadora também fui aprender, fui fazer pós-graduação, fui me especializar para entender meu filho, entender os meus alunos, e entender também para ajudar outras mães. Hoje o Moisés está numa outra clínica, porque aí você aprende quando o profissional está fazendo o correto ou não. Sim. Infelizmente, você aprende Eu falei isso. aqui que a gente não é especialista, né? Não. Só que a gente tem um pezinho. Tem. A Tem vivência, né? né? A vivência. A vivência é Eu acho tudo. que É todas tudo. nós voltamos a estudar um pouquinho. Sim. Isso. Por conta disso, né? Para entender. É. Porque o meu filho ele não falava na época.
Hoje ele é verbal? Sim, Moisés fala super bem. Mas ele tinha alguns comportamentos que eu não conseguia sair com meu filho na rua, né? Então, eu não ia no mercado. Shopping, eu não sei o que é isso assim, não sabia o que é isso há 5 anos praticamente. Nós somos o quê? Final de semana retrasado voltamos ao shopping, né? Mas voltando, essa clínica, ela não os profissionais eles não faziam o trabalho correto e eu descobri quando eu levei ele num hospital, né, que lá eles têm terapias gratuitas, ficaram com meu filho e a médica veio e falou, olha, aqui não é para o seu filho, graças a Deus, porque aqui teria que ter isso, isso e isso a mais, né? Porém, o seu filho está no lugar errado. Procura outro lugar. Em 6 meses, o seu filho vai desenvolver. Uau. Aí foi na época que eu encontrei uma outra profissional, uma fono, que começou a ir na minha casa, pagava particular, e ela começou a ajudar meu filho. E aí ela trouxe a psicóloga, trouxe o TO. Hoje meu filho fala super bem, o comportamento mudou totalmente, como você vê a diferença quando um profissional realmente é um profissional, Trabalho, né? é bom. Então, ele tem altas habilidades, porém, por ter somente 5 anos, ele ainda vai fazer os testes aos 6 a 7 anos, o neuro pediu. Né? Porque esses testes Sim. eles só podem Porque ser é feitos... teste de QI, a criança precisa já estar bem Alfabetizada, né? alfabetizada. Isso. Mas, enfim, para mim foi bem difícil. Hoje, eu falo que já passou. Mas eu falo, é um luto a cada confirmação. Né? O dia que o Atende apareceu na minha casa, eu falo, meu Deus, é a confirmação de que meu filho é autista. Aí, um tempo atrás, até mandei para Verônica, quando o médico mudou a medicação para canabidiol. Aí eu falo, é outro luto que você passa. Nossa, agora... Mas, enfim, as conquistas também, muitas né? conquistas, Quando você né? consegue entender, consegue ajudar outras mães. Hoje eu ajudo outras mães, ajudo outras crianças, como eu comentei, alfabetizo outras crianças. E é isso, é um propósito. Eu falo que Deus me mandou porque Ele tinha um propósito muito grande na minha vida. Acho que todas nós aqui, né, a gente já influenciou uma mãe ou adultos já procurarem diagnóstico. Sim. Então, eu acho que é mesmo um propósito Eu de acho Deus. que essas crianças, eu acho que elas vieram para isso, né? Elas vieram para nos unir, né? Como família, como mães, Sim. né? Como sociedade, né? Trazer, assim, a palavra empatia na real mesmo, né? Vamos aprender, vou ensinar. Vim para ensinar vocês, né? Então, acho que é isso. A gente tem que se unir mesmo. E o propósito do Conexões CEA é isso. Exatamente. Né? A gente trazer esses tipos de história, assim, sabe? Eu acho que eu procurei muito isso. Você procurou, Rê? Procurei. Você procurou também? Procurei. Procurou? Assim, um canal, um lugar que mães contassem coisas. Eu quero muito saber. Preciso. Não procurou? Não, tudo bem, não tem problema. Eu não procurei porque, assim, como eu tenho 4, foi muito tumultuado essa questão diagnóstica. E como eu sou autista, eu já tenho um isolamento social meio que... Sim, né? sim. Eu já tenho essa parte mais fechada mesmo. Mas é engraçado, vocês estavam falando disso e eu estava pensando do luto. Porque, assim, por tantas pessoas falarem desconfiarem do diagnóstico do meu filho, eu neguei o diagnóstico dele durante muito tempo. Eu fiz 2 avaliações neuropsicológicas. A segunda que eu fiz, eu falei assim, não, eu quero que seja feito no Instituto de Referência, né, que é, eu não posso dar o nome, mas eu quero que seja ali. E eu consegui, pelo plano. Mandei tudo escrito, por quê? Porque a minha neuro, na época, era de lá. Eu falei, eu quero que os profissionais do grupo dela avaliem o meu filho. E nesse segundo saiu a mesma coisa, né? Mas, assim, muitas pessoas falavam, seu filho, sabe? Desconfiavam e tal. Então, assim, eu passei por essa parte do luto, da negação, mas foi muito forte, assim, para mim. Porque... E o luto, ele pode durar 10 minutos, como foi o meu, pode durar uma noite. Pode Eu nem falei durar... do meu luto, né, gente? Eu tive também. Eu passei por esse luto. Eu comentei até com a V. Quando eu cheguei em casa nesse dia que a médica falou que a Bia era autista, gente, parecia que eu tava vivendo um pesadelo. Parecia que eu tava, tipo, assim, gente, eu olhava pra minha filha, eu falei, gente, não acredito, sabe? Por quê? Porque
nós como mãe, quando a gente já tem a gente já sabe que ali a gente tá grávida, a gente começa a fazer planos, né? Sim. É automático, gente. É automático. É automático. Então, a gente planeja, tipo, escola que ela vai estudar, tipo, não necessariamente a profissão, mas a gente coloca, vai fazer curso de inglês, tudo para poder ajudar, né? Ela ter um futuro bom, né? Sim. E aí, quando a gente recebe diagnóstico, é como, a Vê até falou para mim que ela acha o luto pesado, né? A palavra luto pesado. Mas é porque, querendo ou não, ali a gente acaba, tipo, meio que enterrando algumas coisas que a gente sabe que a gente não vai conseguir. Ou a gente pode conseguir sim, porque... Não, será um esforço maior. Maior, Sim. exatamente. E é tipo incerto, é algo incerto. Pode ser que isso aconteça, como Ou pode não ser. Por exemplo, mandar a Bia para estudar... Eu sempre comento com meu marido, né? De mandar a Bia para o exterior para estudar. Aí a gente fica, é uma incógnita. A gente Sim. não tem a certeza que vai acontecer. É. O nosso esforço é para que aconteça. Sim. Para ela não ter limitação nenhuma, ela ser autônoma. Sim, sim. Mas será que vai dar certo? Será que vai rolar dela ir sozinha? Não sei. Pode acontecer? Pode. Pode. Ó, eu falo, eu sou cristã, né? Então eu falo que para Deus nada é impossível. Sim. Nada é impossível, Eu né? já vi milagres acontecerem. Sim. Eu com meu também. filho que... Então assim, não é que a gente, quando a gente fala de enterrar, de luto, é que, tipo, não vai acontecer, não há essa possibilidade, mas é que não pelas vias que todo, né, normais, né, digamos assim. Sim. Vai ter como ela falou, um esforço maior. Um desafio, É. né? E aí, quando essa noite que eu recebi, gente, eu chorei. Chorei tanto. É que só de lembrar dá vontade de chorar. Dá. Chorei muito, 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 muito. E o meu marido, ele também sofreu. Só que ele se mostrou forte para poder me ajudar. Já pensou os dois baquear? E aí eu me lembro que eu chorei a noite toda. Chorei. E aí no outro dia, quando eu acordei, eu falei, bom, o que precisa ser feito? Agora vamos fazer o que tem que ser feito. Né? A gente vai precisar buscar formas de fazer com que a Bia seja o mais autônoma, tipo, sem menos limitações, Dependente. né? Dependente. Então a gente foi em busca de fazer com que ela tivesse terapias e buscar até hoje, né? Até hoje, né? Para poder ter uma vida o quanto mais próximo do normal. E você falou essa questão aí da questão da preconceito, exclusão. A gente sabe que, como mães, nem está no escopo, mas é só um adendo, né? Nós sabemos que, como mães atípicas, a gente vai passar por certas situações desconfortáveis, desagradáveis, né? E aí, tipo, quando a gente se apega a situações como essa que você falou, porque não é com você, é com o seu filho. Eu acho que quando mexe com o filho, é pior, sabe? A gente sofre muito mais. Eles nem sabem. Eles não sofrem, gente. Eles não sofrem. Quem sofre somos nós, né? Então, é até algo que a gente pode trazer também num outro episódio, situações, né? Que a gente passa, né? Mas que, assim, é um aprendizado. Eu acho que, assim, tudo que nós passamos são aprendizados para a gente poder ajudar outras mães. Sim. Sabe? Vocês falaram que acha que é propósito. Eu tenho certeza. Sim. Sabe? Eu tenho certeza que a questão do diagnóstico é um propósito, sabe? Pelo menos na minha vida. Eu costumo falar sobre... a gente está aqui de passagem, né? Todo mundo está aqui de passagem. E se Deus deu o seu filho na cruz por nós, né? O propósito do autismo, eu gostaria de ter esse propósito? Não. Mas se Deus colocou nas minhas mãos, gente, aí eu vou fazer da melhor forma. E a gente está aqui na Conexões, esse é justamente algo que é um propósito. O propósito do Conexões TEA é justamente trazer esse tipo de informação, essas vivências para outras mães, sabe? Que acabou de receber um diagnóstico e estão perdida, não sabe o que faz, como faz, sabe? Quais são como que funciona, quais são as experiências das outras mães, se sente perdida. Isso que eu tô sentindo vai durar 10 minutos, vai durar uma noite, pode durar 5, 6, 10 anos, né? Pode, né? E não se assim, sentir normal. culpada. Exato. Porque era isso que eu sentia. Eu me sentia culpada por olhar para o meu filho e chorar. Mas aí, conversando com outras mães, você vê que elas também passaram por isso. E que isso vai passar.
né? Que isso vai virar forças para você lutar pelos direitos deles, para você lutar pela escola deles, por uma melhor terapia para eles, né? Isso eu falo que hoje eu sou muito mais forte. E hoje também são pequenos detalhes que você fica tão feliz e por acontecer, né? Às vezes as pessoas querem almejar algo grande. Eu falo, não. Só de estar com minha família, de poder estar aqui batendo um papo, eu agradeço, obrigada. Porque coisas pequenas viram coisas grandes na vida da gente. A gente celebra por coisas assim que o pessoal olha e fala assim, nossa, Mas tá celebrando isso? Você falou isso. Não é? Vocês estão celebrando Mas é isso? verdade. Gente, mas pra nós é uma conquista. Divina agenda, história. né? Olhar a agenda do seu filho da escola. Ah, seu filho fez isso, parabéns. Nossa, é uma felicidade tão grande. Só para completar, eu falei, né, que eu fiquei meio que numa negativa, mas isso eu não deixei de fazer nada do que estava lá. Eu continuei indo no neuro. A questão era a minha cabeça comigo mesma, né, até assimilar tudo, mas falei, não, a terapia tem que estar em dia, tem que seguir. Isso então mesmo. é aquele negócio, né, a gente fala luto, fala, né, mas não é uma coisa que a gente deixou. Sim. A gente sempre Cada um tem seu manteve. tempo, né, Vera? Cada um tem Para seu tempo. assimilar tudo, porque realmente É difícil. difícil. Gente, é difícil. Muito difícil. Só quem passa sabe. Só quem passa. É o que eu Né? falo. Família típica só entende a outra família típica. É difícil, inclusive, falar com outras mães, né? Embora nós aqui, eu e a Vera, nós temos filhos típicos, né? Nós temos, Sim. né? E é claro que a gente tem outras relações com mães, né? Porque nós temos... Mas é muito difícil você falar sobre situações de uma criança. Aí a mãe que é típica, ela fala assim, ah, não, imagino. Não, imagina não. Você não imagina. Não. Você Pois diz é. que imagina, você não imagina. Só quem passa. Só quem passa. E as pessoas, às vezes, romantizam muito o autismo, Sim, né? Gente, não é fácil. A Bia, por exemplo, agora ela tá numa fase de acordar de madrugada. Ela, tipo, acorda 2 horas e vai até às 6, 7, 8, acordada. Cara, são várias situações, né? São. Que só quem é mãe atípica passa, Sim. né? Então, não é fácil, né? Mas é algo que a gente vai aprendendo. E é aquilo, a gente vai tendo experiências, vai se fortalecendo. O não é verdade? pós-diagnóstico, o grande segredo, eu acho que é isso. Tá sempre, né? Que você falou, né? Sempre reforçando, como eu posso dizer, sempre buscando forças, né? Se renovando, Sim. né? Renovando a fé, renovando os sentimentos, renovando que vai dar tudo certo, né? Eu acho que o pós-diagnóstico é isso, né? Você falou de fé. Eu falo, como cristã, né? Eu sempre falo que se eu não tivesse essa base espiritual que eu tenho, eu conhecendo a Renata de antes, eu acho que eu teria recebido o diagnóstico de outra forma, sabe? As pessoas falam assim, nossa, Renata, como você é forte. Nossa, Renata, você faz 1000 coisas. Nossa, Renata, você dá conta. Nossa, Renata, como, tipo... Eu falo, a questão, por exemplo, do diagnóstico da Bia, se eu não tivesse uma base espiritual, assim, sabe, fortalecida, eu acho que eu teria vivido um luto muito maior, sabe? Eu não sei com a forma com que eu teria recebido esse diagnóstico, sabe? Você ter uma fé, né, inabalável, eu acho que contribui muito para poder te ajudar, né, nessa questão de você ter força, saber que é um propósito, você entender sobre isso, né? Porque muitas mães não vê dessa ótica, né? Não vê dessa ótica. Quantas mães, né? Acontece várias situações. E até entendo, são muitas mães são solo. Às vezes a mãe, o casal recebe um diagnóstico e o pai se acovarda e larga a família, sabe? Sim. O que tem muitos casos desses por aí, sabe? E aí a gente vê situações de mães fazendo algo com ela, com o filho, sabe, gente? É porque é muito pesado e às vezes o emocional não é forte e acaba fazendo uma besteira mesmo. Sabe? Então, é muito difícil, né? Porque é difícil, né? Como você comentou da base. Quando eu recebi também, né? Eu fiquei nesse luto, mas por eu ser cristã também. Então, eu falei, meu Deus, o senhor que vai ter que me dar forças. Porque tem gente que pergunta assim pra mim, como você faz tudo isso? Como você aguenta tudo isso? Eu falo, é Deus Deus. sabe também, né? Eu não sei como. É Deus. Eu falo, é Deus.
né? Porque às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você tem que levar na terapia, você tem que levar para a escola, você tem que voltar, tem que fazer tantas coisas. Eu falo, é Deus. Simplesmente isso. É isso. Porque não vem de mim essa força. Essa força Não vem. sobrenatural. Porque é sobrenatural. Eu falo. Gente, tem dia que eu chego na minha casa, eu tô cansada. Você tá lá, né? Tá cansada. Você fala, não. Mas hoje você pega a criança e vamos, porque ele precisa. Mas quando chega, você vê, né? Cada desenvolvimento, Inclusive, cada, né? O Moisés é um caso bem legal da gente falar dessa questão de ter fé e de ir para cima e ter força. Porque o Moisés, ele tá há pouco tempo, né? Ele teve uma evolução grande, né? Tem, Van? o Moisés tem. Ele teve uma evolução, um salto, né? É, um salto. Ele é uma criança e ele tem muita vontade também, né? Então, quando você pede algo para ele, enquanto que ele não consegue, ele fica ali tentando. Então, ele é assim, né? Então, se ele gostar, então, é que ele vai para Ele cima. gosta de ser desafiado. Ele gosta de ser desafiado. Mas eu vejo que o Moisés teve muito desenvolvimento após mesmo as terapias. Antes das terapias, ele era outra criança, né? Com as terapias, eu vejo que ele se desenvolveu muito. Sim. E com a ajuda também da escola, porque a escola também ela dá um bom desenvolvimento para a criança, né? Uma ela boa se integração, desenvolve, uma né? integração Vai que vai, social. Se você pega um bom profissional, no caso dele, Sim. uma boa professora, que entende. Então, ele deu um desenvolvimento. Ele deu um salto, né? Deu um desenvolvimento muito bom. Graças a Deus. Vamos ter fé que os É nossos isso. vão também. Vão sim. O meu também. Ele deu um salto, assim, o que ele fazia no começo, o balanço, ele perdeu tudo isso, né? Ele faz algumas coisas ainda, assim, mas se comunica muito bem, agora, de falar, né? Mas é claro que a comunicação não é só falar, mas ele já sabe expor algumas coisas, porque ele foi considerado alexitímico, né? Então, ele não conseguia expor os sentimentos dele, Sim. o que era muito complicado para mim, né? Eu até comentei uma vez que teve uma situação que eu estava vendo que ele na escola ele não estava muito feliz. Marquei uma reunião, falei não, alguma coisa está acontecendo aqui. E as professoras não, ele é um excelente aluno, ele era monitor da sala, ele ajuda aqui, né? Olha. Enfim. E quando eu cheguei na psicóloga, ela falou assim, olha, eu estou fazendo um diário com ele, eu preciso te mostrar. Daí estava lá escrito que tinha um colega que odiava ele. Essa era a palavra, ódio. Falei, né? É aquela coisa de coração de mãe mesmo, né? Sim. E a gente virou especialista, né? A gente falou que não era especialista, mas viramos especialistas em linguagem corporal. Sim. Se você tem uma criança não verbal ou pouco verbal, né? E aí você começa, você já sabe quando é uma dor de barriga, você já sabe quando é uma dor de cabeça. Você conhece a sua criança. Sim. O olhar, quando ele nunca te busca, mas se ele te buscar, Pode ter certeza que tem algo. E o né? Isaac era uma criança assim, sim, não, talvez, quero. Olha, Ele era monossílabo. sim. Hoje ele fala, Ai, sabe? que bom. Então, ele teve muito avanço. Muito. e é bom ouvir isso, né? Porque no meu tem 5 anos. Uhum. E eu acho muito ainda frustrante quando ele vem da escola e eu pergunto assim, e aí, como é que foi? Não tem muita resposta, né? Não, ele não Legal. fala. Legal. Só isso. Não, mas aí você o fica meu era perguntando, né? Não, mas teve aula de inglês? Aí você começa. E a criança fala, teve. Você tem Sim. que estimular, Tem que né? estimular Tem que- muito, né? Isso, pra saber. E uma coisa que eu tenho medo, de acontecer algo e eu não ficar sabendo. Ele não Sim. relatar. Tá Isso sempre- ele não acontecia relatar. com o meu. Aham. E daí passava uma semana para eu saber que ele tinha brigado na escola, para eu saber que ele estava com algum problema. Ah, então. Gente, a Isso Bia que não acontece. fala, ela não é verbal. Nossa. Pois é. Imagina a situação. Porque eu não sei. Simplesmente eu não sei. Eu sei o que tá escrito na agenda. E aí? E quando não põe na agenda? Quando não põe na É, agenda? aí tem que... Entendeu? Que às vezes acontece, Coitado, né? De né? passar. Então, é difícil, gente. Não é fácil. O Davi tá agora, assim, o Davi é uma criança também com altas habilidades, ele já lê desde muito cedo, escreve, né? Agora toca piano, assim, quem ensinou
YouTube, né? Então, assim, ele adora música, é muito ligado à música, né? E agora está começando a frequentar a escola. Então, a gente está, assim, num mundo, né, novo para ele, novo para a gente, né? Então, para a gente está sendo ótimo, mas também é difícil tirar as coisas dele, né? Tudo bem? Tudo bem? Foi legal? Legal, sabe? Mas, assim, é bem difícil. Às vezes ele vem contando umas coisas, tem que ficar... E aí, Davi, fala de novo para ver se eu consigo entender. Ah, sim, amiguinhos, massinha, comeu massinha? Mas, assim... assim. Mas pra gente é que ela falou, um grãozinho de areia, né? Já é, nossa, é uma praia inteira. É uma praia inteira. A gente fez uma festa em casa, semana retrasada, que veio na agenda escrito que a Bia brincou muito, tal, e que teve um momento que ela caiu na piscina de bolinha e bateu a barriga. E que aí, nesse momento, ela falou assim... Ai, a barriga! E que todos os amiguinhos vibraram, celebraram, né? Porque eu achei o máximo, Ninguém sabe? filmou, menina. Pois é. Aí eu fico imaginando a cena. Ela, ai, a barriga! E os amiguinhos, nossa, a Bia falou. Então, e a professora escreveu que ela, que todos celebram, que todos os amiguinhos cuidam muito bem dela, sabe, acolhe. E celebram quando tem um avanço, que eles percebem o avanço da Bia, aí eles celebram. Não, e o pai foi buscar o Davi na escola, foi levar na escola, né? E aí os coleguinhas, Davi, que o pessoal gosta de mim, né? Eu tô aqui, obrigado. Mas assim, a gente fica tão feliz, né? Sim. Quando... E as pessoas gostam tanto, as outras crianças acolhem tão bem, né? Bom, né? Que Muito bom. bacana, É porque né? a criança ela não tem preconceito. Exato. Ela não vai excluir. Né? Isso, infelizmente, vem da Dos parte pais. familiar, né? Se todos os pais ensinassem, olha, existe diferença. Até porque eu não estou falando de típico e atípico. Porque você tem quantos filhos? 3. Eles são iguais? Não. Não são iguais. Por que meu filho tem que ser igual ao outro, tem que ser igual ao seu? Dizem, né? Nem os dedos das mãos. Nem os dedos das Exatamente. mãos. Por que eu quero que tem que fazer as mesmas coisas, gostar das mesmas coisas? Não é verdade? Meu esposo fala uma coisa que é muito certa. Ele diz, nem tudo é diagnóstico, né? Tem coisas que é porque é criança também, Sim, vai exato. fazer, Sim. né? Vai. Então, acho que é isso. Mas isso é um problema na escola. Eu já passei por situações que quiseram meio que descredibilizar o diagnóstico do meu filho, entendeu? Então, isso como é que fala? É o tiro pela culatra, né? Você fala isso, principalmente a gente que já tem diagnóstico, às vezes dá ruim. É. É meio Tem complicado. situações que... E quanto à criança ser preconceituosa, eu vou contar uma situação que assim, eu vi acontecer porque meu filho já tem um grupinho de amigos da escola no WhatsApp. E eles estão usando o autismo, né, a palavra, como ofensa. Isso eu já vi também como professora Infelizmente. em sala de aula, um chamando o outro. Mas já são uma idade maiorzinha já, né? Então, Tipo, não é isso que eu estou falando, porque eles são maiorzinhos. Então, já teve discussões no grupo que um falou, aquele autista, sabe? Então, é bem complicado, porque o meu filho, ele sabe do diagnóstico dele. Ele sabe que... A gente sempre conversou muito sobre isso, da evolução que ele teve, porque antes não foi assim. Hoje não, ele pratica um monte de esporte, ele anda de skate, entra no ball, entra naquela, sabe? Ele tem uma boa coordenação motora, que a gente ficou com medo até, né, de ter alguma coisa, de comprometer alguma coisa, enfim. Mas assim, hoje, né? Porque... teve todo... Então, eu fico, assim, até chateada quando eu percebo essas coisas dentro da sala de aula dele. Né? Porque eu sei que ele se afasta do grupinho, que ele não conversa, porque tem essas questões. Sim. Né? Levei para a escola e, assim, a escola, aconteceu fora. Mas tem reflexos lá dentro, né? Sim, tem. E é esse o problema. Isso que O seu tem, sempre me... tem sensibilidade auditiva? Tem. Tem. Tem.
O meu também Tem. tem. Daí é aquele negócio. A Bia Olha, também tem. hoje, mãe, Deve a sala fez muito barulho, eu tô morrendo de dor de cabeça. A escola liga para eu ir buscar. Ai, sabe, tem que usar protetor, Abafador, abafador. É complicado isso daí. Ele reclama muito de dor de cabeça. A escola me liga direto para falar que ele tá com dor de cabeça. Por causa do barulho da sala Por de causa do aula. barulho. É uma Muita preocupação, porque, querendo ou não, são muitas crianças, né? Conversando ao mesmo tempo. Sim. E eles têm essa sensibilidade. O Moisés também tem. É que na turma dele, ele é em educação infantil, então um número menor, né? Mas eu imagino quando ele tiver, no caso do seu filho, né? No fundamental aí, realmente é um número maior. Mas o Moisés Dobra, também né, o tem. número, né? Dobra. O Moisés tem também. Mas ele não consegue usar Ah. o abafador. Ele não usa. Meu tem, mas eu percebo que ele está se acostumando com os barulhos. Né? Ele tá. Às vezes ele fazia muito mais isso. Hoje ele faz bem menos. É. Então, Mas olha, eu só levava a mão no ouvido quando eu tinha enxaqueca, né? Na minha juventude. Imagina. Mas também é assim, jovem. falaram que eu tinha enxaqueca, né? Eu acho que era transtorno sensorial. Pode ser sensorial. Então eu ia pro quarto, abaixava e ficava. Né? E minha mãe tem essas recordações assim, mas daí fui no neuro. Deu um remédio lá por causa da enxaqueca e tal. Eu percebo o seguinte, quando eu não estou muito preparada, eu vou num lugar que faz muito barulho. Sim. Eu vou chegar em casa e eu vou dormir, porque minha cabeça fica... Então, assim, toda vez que isso acontece com meu filho, eu penso em mim. Sim. Eu falo, bom, como para mim também é ruim, né? Mas é claro que criança se aproveita um pouquinho, né? Então, às vezes, ele aproveita. Gente, foi incrível. Foi incrível. Né, Rê? Sim. Foi muito legal. A gente queria agradecer aí a presença de vocês. Agradecer também o estúdio, né? Com Gente, certeza. Wagner, parceiro, muito Top, obrigada. arrasou. Muito obrigada. Agradecer a presença dos nossos digníssimos que estão aqui Exatamente. por trás das câmeras. Obrigada pela parceria. Luiz, de meu sempre. companheiro de vida. I love you. Faça a sua. Vou ter que fazer também, Faz, amiga. faz. Meu marido, parceiro, amigo, ó, te amo, amor. Obrigada. Porque sem eles também, Não, não. aí seria muito mais difícil, Seria né, bem mais amiga? difícil, Então, né, Van? É Ivanildo, verdade, é Ivanildo. verdade. Vanildo, meu marido. Eu agradeço todos os dias pelo marido que eu tenho. É um paizão pro meu filho. E um maridão aqui pra mim. Eu também agradeço Agradece, o meu, vai. Joel. Aí, Joel. Românticas agora. É isso. É um parceiro também. Só dessas aí, só fazendo elogio pra gente. Olha! Gente, Tem mais artistas solo também, muitas mais artistas. Muitas solo. Tem mais solo Sim. do que... Mais isso ainda, né? com Mais certeza. difícil. A gente vai trazer umas mães aí solo também. Né? Podemos trazer os pais também, né? Isso, os Fazer um episódio com os pais. Pais. Tem muita, Isso. muita pauta para Conexões TEA, que está começando só agora. Isso. Vê. Obrigada pela Obrigada a você. parceria. Deus abençoe a Né? gente. Espero que é o primeiro de muitos, em nome de Muitos. Jesus. Amém. Gente, Amém. espero que vocês tenham gostado. E nós agradecemos a oportunidade. Isso, de eu estar agradeço a aqui. oportunidade de falar aí um obrigada. pouquinho da nossa Nossa, história. nossa, Vocês foram muito generosas, viu? Obrigada Muito mesmo. obrigada. Gente, então vamos nos despedir por aqui. No próximo episódio a gente vai falar sobre outra pauta, trazendo outras convidadas. Não percam, fica aí ligadinho. Um beijo grande. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.